Reportagem que acaba de chegar, exclusivo. Balanço Geral revela que Juliana, a madrasta apontada como mandante da morte da enteada, me coloca a imagem de todos eles aqui, por favor. A Rebeca, a vítima, que foi morta, ela tinha 6 anos. Essa é a madrasta, a Juliana. O pai de Rebeca e marido de Juliana é o Fabrício. E o Antônio seria o homem que, inclusive, foi condenado e teria matado a Rebeca. A madrasta Juliana, depois, foi descoberto, e a polícia tem fortes indícios, de que ela seria amante de Antônio. O vizinho que até agora é acusado de invadir a casa e matar a garota. A Rebeca teria descoberto que Antônio e Juliana tinham um relacionamento. Fabrício, o pai da Rebeca, marido da Juliana, tinha saído para trabalhar. Quando voltou, encontrou a Juliana e a Rebeca desacordadas. A Rebeca já sem vida. A polícia quer saber se Juliana, neste momento, estava fingindo que estava desacordada mesmo. A madrasta sempre disse que o vizinho Antônio tinha invadido a casa e que foi ele que matou a menina por conta de uma briga por uma vaga de garagem. O Antônio foi preso, condenado. Quase 2 anos depois, a Juliana tenta matar o marido, o Fabrício, envenenado. Porque ele começou a perguntar sobre as circunstâncias da morte da filha Rebeca, ele não aceitava. O Fabrício não só foi envenenado, mas teve os olhos colados com uma super cola. A Juliana foi presa. Hoje, ela vai a júri popular pela tentativa de homicídio do marido. Será que foi Juliana que matou a enteada para encobrir a traição dela, porque Rebeca teria visto os dois juntos? O repórter Lucas Carvalho está nesse caso e vai nos contar todos os detalhes com exclusividade. Balança. Dois anos depois de tentar matar o marido envenenado, Juliana dos Santos Silva está a um passo de ser condenada. Como você descreve a Juliana? Eu descrevo de uma pessoa fria, né? E calculista, né? Ela manipulou toda a situação para se passar como uma vítima e na tentativa do meu homicídio ela tentou manipular a mesma situação como se passasse que eu tivesse se suicidado, né? A ex-esposa de Fabrício vai a júri popular pela tentativa de homicídio. O julgamento acontece no Fórum de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Acreditamos na condenação da acusada. Como já falamos outras vezes, a prova ela é robusta, a prova é farta da tentativa de homicídio contra a vítima Fabrício. 1 ano e meio depois da prisão da ex-mulher, Fabrício ficará diante dela. Estou bastante otimista, tenho certeza que ela vai ser condenada, tanto na minha tentativa de homicídio e a gente vai conseguir provar que ela estava junto com o Antônio na morte da minha filha. Ao longo do processo, a investigação concluiu que Juliana colocou veneno no frango e calmante no refrigerante que serviu para o então marido durante o jantar. Eu estava jogando videogame na TV, ela veio me servir com o prato e ao mesmo tempo ela me trouxe um refrigerante, né? E como eu já estava nessa desconfiança de tentar por mim mesmo tentar descobrir quem poderia ter ajudado o Antônio, eu notei que o refrigerante estava meio aberto. Eu tinha comprado um refrigerante lacrado, quando ela foi abrir, o refrigerante não fez o deslacre, não fez o barulho de gás, né? Sai, né? Ela colocou no meu copo, eu já estava comendo a comida, né? E quando eu tomei o refrigerante, eu acordei no hospital. Aí a certeza de ter sido alguém próximo de mim, de ter sido ela, foi quando eu cheguei com os olhos colados no hospital, né? Ela ainda colou os olhos da vítima com uma super cola. Depois de socorrer Fabrício para não levantar suspeitas, Juliana disse aos policiais que alguém poderia ter invadido a casa deles para envenená-los. A mulher chegou a inventar para a patroa que Fabrício havia morrido e abandonou o trabalho. Juliana tentou matar Fabrício por uma única razão. O marido vinha desconfiando de que ela poderia ter relação com a morte da filha, Rebeca, em outubro de 2019. Na época, a menina tinha 6 anos e estava com a madrasta em casa quando um vizinho invadiu a residência e cometeu o crime. Juliana chegou a se passar por vítima. Mas agora, 4 anos depois do crime, uma reviravolta reabre toda a investigação.
A polícia tem fortes indícios de que Juliana pode ter assassinado a enteada usando as próprias mãos. Novos elementos colocam em xeque a versão inicial de Juliana. Tenho um sentimento de culpa porque eu não consegui me livrar dele para tentar salvá-la. Na hora que eu fui abordada, a primeira pessoa que eu lembrei foi ela. Então, por isso que eu tenho esse sentimento de culpa de não ter conseguido lutar muito por ela. Juliana contou que tinha colocado a menina para dormir e ido tomar banho. Ao sair do banheiro, teria sido surpreendida por um homem que a puxou e tampou a boca dela com um pano. Juliana disse que caiu desacordada e não conseguiu defender a enteada, que foi morta asfixiada. Fabrício chegou do trabalho e deu de cara com a filha e a esposa caídas no chão. Então hoje eu não me conformo, entendeu? Pela maldade que eles fizeram, né? Antônio Gomes de Souza Sobrinho está preso desde então. Ele foi condenado a 17 anos de prisão pela morte de Rebeca. Na casa dele, a polícia encontrou uma lata de solvente e alguns pertences de Fabrício no dia do crime. Antônio nunca acusou Juliana de ser cúmplice dele. Na versão dele, ele não viu o crime, ele não esteve na casa no momento do crime. Aliás, ele nunca entrou na casa. A advogada de Antônio pretende pedir a anulação do julgamento que o sentenciou pela morte da menina Rebeca. Eu vou pedir que o Antônio seja submetido a um novo júri e que busquemos, então, uma absolvição. É isso que se busca neste momento com este resultado. Um dos pontos que colocam Juliana no centro da reabertura das investigações é uma revelação bombástica. Ela teria um relacionamento extraconjugal com o assassino. Antônio nega a informação confirmada por uma testemunha-chave. Possivelmente, no dia em que foi morta brutalmente, Rebeca tenha flagrado a madrasta com o amante. Os dois, então, resolveram matar a criança. A delegada responsável pelo caso pediu uma reconstituição do dia em que Rebeca foi morta. O trabalho durou cerca de 6 horas. Tempo mais do que suficiente para notar algumas contradições no comportamento de Juliana. Juliana, quando de suas declarações, ela apresentou uma versão. Quando da reconstituição foi uma outro comportamento completamente diferente, forneceu informações que são descabidas, né, no caso, e outros detalhes que colaboraram, que indicam que ela está mentindo mesmo. Novos exames foram feitos a partir da coleta do material genético de Juliana. O resultado dos laudos vai comprovar a participação dela na morte da enteada. Alguns indícios a colocam cada vez mais na mira da investigação. Um arranhão provocado por unhas chamou a atenção dos peritos. Em observando os laudos, eu percebi essa lesão no corpo da Rebeca e outras que devem ser periciadas também. Juliana pode ser condenada nas próximas horas pela tentativa de homicídio contra Fabrício. A gente vai falar com o Lucas, que está em frente ao fórum, onde está acontecendo o julgamento da Juliana na tentativa de homicídio contra o marido Fabrício. Mas, reaberto o processo, ela pode ser indiciada como mandante e de ter participado diretamente também da morte de Rebeca. Este julgamento é sobre a tentativa e pode sair a qualquer momento uma condenação, não é, Lucas? Perfeito, viu, William? A gente fala ao vivo aqui do Fórum de São Caetano do Sul, que fica na região metropolitana de São Paulo. Paulo Júnior nas imagens. Acontece nesse momento o júri popular. Nesse momento, Juliana está sendo julgada pela tentativa de matar Fabrício. E ela fez isso porque o marido passou a desconfiar dela no caso da Rebeca. O próprio Fabrício comentava com ela que tinha algumas dúvidas e, portanto, Juliana decidiu envenenar o marido. Então, nesse momento, ela está sendo julgada e a sentença pode sair já nas próximas
próximas horas. Eu conversei há poucos instantes com o advogado de defesa, o advogado que está a favor de Fabrício, e ele tem plena convicção de que Juliana pode sair daqui condenada. Diante desse contexto, a advogada de Antônio vai pedir a nulidade, ou seja, a anulação do julgamento de Antônio, para que ele possa, diante da suspeita de que Juliana tem envolvimento no crime, passar por um novo julgamento, uma readequação da pena. Ela, advogada inclusive, que sustenta o fato de que Antônio é inocente e de que jamais esteve no local do crime. Então, a partir desse resultado, que é da tentativa de homicídio, nós teremos aí novos desdobramentos dessa outra investigação que já estava praticamente encerrada, mas a delegada decidiu reabrir, que é o caso da menina Rebeca. A delegada tem indícios o suficiente para apontar para uma participação, inclusive, mais efetiva da Juliana. A delegada, inclusive, acredita que, diante desses indícios, Juliana pode ter sido a responsável por executar em si o crime diante dessa lesão causada por unhas. Então, agora a delegada espera novos exames que já foram solicitados para que ela possa, portanto, dar sequência a essa investigação. William. Obrigado, Lucas, pelas informações. Um júri que pode terminar hoje e pode levar mais algum tempo, né, Lombardi? É uma história de tudo, esse enredo aí é um enredo de filme, enredo de ficção, mas que está se encaminhando para a realidade pura. Agora, uma coisa que me deixa curioso, por que o Antônio não, em momento algum, falou da ligação dele com a Juliana? Será que ele não falou? Então, mas na época da investigação, né? Porque assim, a Rebeca tinha 6 anos. A menina esperta, muito viva. Se ela vai e encontra o Antônio com a Juliana, fatalmente ela vai contar para o pai. Porque eles não deviam estar só... Vizinhos não deviam estar só conversando. Deviam estar trocando carinhos, uma série de coisas que a criança falou, bom, não é normal. E aí ela pega e simula a morte, porque ela não foi acusada da morte da menina. Ela era vítima também. Exatamente isso. E o Antônio foi condenado pelos 2 casos, por tentativa de homicídio da Juliana e o homicídio da Rebeca. Olha que história. Ficou calado. Olha que incrível, Durante todo esse tempo, foi condenada a 17 anos. Agora, a advogada falou a verdade. Se ela conseguir provar esse caminho, o julgamento é anulado. E aí um novo julgamento é feito, realizado. Aí as coisas mudam de caminho. Olha só, esse caso aqui a gente vai continuar acompanhando e saindo o resultado, a gente traz aqui a informação.